Oi, nono ano! Na aula de hoje vamos falar sobre um dos principais artistas do movimento pós-impressionista, que é o Paul Gauguin. Paul Gauguin ele tinha uma liberdade, ele buscava a liberdade estética e também poética de suas obras. Ele é conhecido pelos seus traços fortes e o uso das suas cores. Eugène Henri Paul Gauguin, mais conhecido como Paul Gauguin, nasceu no dia 7 de junho de 1848 na cidade de Paris, na França, filho do jornalista Clovis Gauguin e também da Alice Chazal, que era filha da Flora Tristal, que era uma escritora feminista muito importante para aquela época. Em 1849, a família do Paul Gauguin decide vir morar aqui na América do Sul, mais precisamente em Lima, em Peru. Mas, no entanto, durante a viagem, o pai do Gauguin acaba falecendo. Já no ano de 1855, Gauguin, com sua mãe e sua irmã, decidem retornar ao país, decidem retornar para a França. No ano de 1864, o Paul Gauguin, aos 16 anos, decide embarcar num navio mercante, que é um navio que presta serviços ao comércio. Para visitar alguns países e conhecer outros lugares. No ano seguinte, a sua mãe acaba morrendo e o seu tutor, Gustave Rose, ele é um fotógrafo e também um colecionador de arte, que foi através daí que o Gauguin teve o primeiro contato. Mesmo com amor pela arte, um tempo depois, ele se alista à Marinha Francesa para também visitar outros países e conhecer outras culturas. Em 1872, o Gauguin ele retorna para a França e começa a trabalhar numa casa de câmbio em Berge. Já no ano de 1873, ele se casa com uma dinamarquesa chamada Mette Sofia Gell, e com ela tem 5 filhos. E no tempo livre, ele começou a pintar. Já no ano de 1875, ele conhece o Camilo Pissarro, que era um grande artista naquele momento do período impressionista. E ele acaba se tornando o mestre de pintura de Paul Gauguin. Já no ano de 1876, ele é aprovado pelo Salão de Paris a expor uma de suas obras, o que na época era muito difícil de competir com outros artistas que estavam em ascensão. Alguns anos depois, em 1879, ele é convidado pelo Camille Pissarro e também pelo Degas para compor a 4ª exposição impressionista. No ano seguinte, ele também é convidado pelos amigos e também no outro ano ele participa da 5ª exposição. Então ele é bem requisitado pelos colegas. Já no ano de 1882, acontece uma crise financeira na França e ele acaba perdendo seu emprego. E é aí que ele começa a se dedicar somente à pintura. Ou seja, no ano em que ele participou do Salão de Paris, que ele também participou das exposições impressionistas, ele estava só fazendo a atividade no tempo livre. Então, a partir desse momento, ele vai se dedicar 100% à pintura. Já no ano de 84, ele se muda para a cidade natal de sua mulher, em Copenhague, só que ele não consegue se adaptar e acaba voltando para Paris. E também é um marco porque o casal se separa a partir desse ponto. Um tempo depois ele conhece Ernest Chapelet, que era um ceramista, e ele começa a ter contato com esse meio de produção de cerâmicas pintadas. Essa atividade ela consiste em pintar uma espécie de argila, depois que ela está moldada, e aí eles pintam com um esmalte transparente, então você não sabe mais ou menos o que você está pintando, e depois que ela vai no forno é que aparece a pintura. Então é uma técnica bem diferenciada para aquele período, já que eles estavam produzindo com tinta a óleo. Em 86 ele vai para Pont-Aven, que fica na Grã-Bretanha. Ele vai para lá para um reduto de artistas que queriam fugir dessa questão acadêmica. Então ele buscava uma leitura diferente da academia daquele momento, que queria o desenho perfeito, maravilhoso,
baseado nos estilos da pintura clássica. Então, nesse local, ele se sentia refugiado a pintar de sua maneira. Em 1887, ele viaja para uma ilha chamada Martinica e lá ele tem contato com os povos nativos. Então ele retrata aquele povo, retrata a energia daquele lugar, a vivacidade, o colorido, o belo e a sua natureza. Depois disso ele volta para a França e é aí que ele conhece o Van Gogh. Em 1888 ele vai para a Grã-Bretanha e depois disso ele vai para Arles junto com o Van Gogh, que acontece aquele fatídico episódio do que o Van Gogh cortou a orelha e brigou com o Gauguin e até ameaçou ele com um estilete. Bom, em 88 ele retorna para Paris e é aí que a carreira dele começa a dar um grande boom. Ele começa a produzir muitas obras e ele começa a viajar para outros lugares, dentre eles o Haiti. Ele gosta muito daquela cultura local e ele fica muito conhecido por essas obras e também por ter criado um livro sobre essa experiência no próprio Haiti. Em 1894 ele realiza uma mostra na Galeria de Paul Duran e ele confecciona mais de 44 obras para essa exposição. No entanto, somente 11 peças são vendidas, o que frustrou muito o artista, porque ele estava muito empolgado com essa produção e isso ele não esperava naquele momento. Já no ano de 1895, ele volta para Haiti, faz 2 viagens para lá e ele começa a se sentir muito deprimido. Em 97 ele começa a fazer obras com esse cunho também depressivo e a morte dele foi muito triste porque ele foi condenado, ele estava muito doente. Ele estava com uma doença, sífilis, estava com doença nos olhos, então ele estava bem debilitado já. Ele sai do Haiti e troca pelas ilhas Ivaoa, que ficava ali próximo da França. No ano de 1903, ele arranja um problemaço com a justiça, depois que ele escreveu um livro atacando a Igreja Católica e o poder. Ele é condenado a 3 meses de prisão, mais uma multa de 500 francos, que dá mais ou menos 3.100, 3.200 reais. No entanto, antes dele se entregar para a justiça, essa prisão não é efetivada e ele acaba morrendo antes de ser preso. Ele teve um final de vida muito triste, com muitas doenças bem graves. Então vamos enquadrar as características principais do estilo do Paul Gauguin. Paul Gauguin, assim como Van Gogh e Paul Cézanne, eles não tinham uma definição estética pertinente. Então, por exemplo, ele não se enquadrava nem no impressionismo e também no expressionismo, que era um movimento para contrapor o impressionismo. Então, ele não conseguia se encaixar. E nisso que deu o nome pós-impressionismo, que ele tem uma semelhança, mas na verdade ele tem uma liberdade artística bem maior. E qual que é a grande diferença? Primeiro ponto, ele usa as cores ao seu favor. No impressionismo eles utilizavam muitas cores complementares, também trabalhavam com o aspecto do verde e vermelho para fazer as sombras ou a parte mais escura. O Paul Gauguin ele tinha mais uma intenção de coloração, então ele representava muitas vezes a emoção daquela cor. E ele criou até outros mecanismos para representar algumas figuras, como por exemplo as figuras da natureza. E isso ele até colocou um nome da técnica, que era o sintetismo. Então ele criou uma técnica específica para representar figuras da natureza. Outro aspecto importante que o impressionismo tem muito é a ausência de contorno das figuras. Já o Paul Gauguin ele marca as figuras, então você vê uma característica diferente também. Outro fator muito importante é a presença da coloração para outras linguagens artísticas, né? E também a maneira como compor cada figura, o que vai levar outros movimentos artísticos como o cubismo, também o fauvismo. Então na verdade uma vertente muito importante para o que vai surgir depois da arte. Bom, então agora vamos conhecer as principais obras desse artista tão importante.
Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar por e-mail que eu respondo para vocês. E até a próxima aula. Beijos!